Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, minha gente, está na hora de ficar bem informado. Nosso Sim Notícias está começando, trazendo para você os principais destaques da região. Fique por dentro, acompanhe a partir de agora. O homem morreu de ataque cardíaco enquanto se preparava para uma aula prática de trânsito em Linhares. Começa nesta sexta-feira o ano letivo 2022 nas escolas municipais de Linhares. A Secretaria de Agricultura apresentou novo plano agro para Linhares 2022. O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Aracruz vão oferecer um curso de primeiros socorros no mar. Linhares vai ganhar um centro de referência juvenil do governo do estado. Recorde de casos da Covid-19 em São Mateus. Nariane Lopes traz esta e outras informações. Tem ainda os destaques do nosso esporte e a coluna Mente Performance com a coach terapeuta Margarete Massari. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da sua Rede Sim de televisão. Esta é da Terra. Um homem morreu enquanto se preparava para uma aula prática de trânsito em Linhares nesta quinta-feira. Ele sofreu uma parada cardíaca e chegou a ser atendido por uma equipe do SAMU. Nas imagens enviadas via WhatsApp para a nossa redação, é possível ver o esforço para reanimar o homem deitado na calçada. Momentos de angústia e aflição para todos que estavam no local. O fato aconteceu no bairro Interlagos, por volta do meio-dia. O Wallace Lírio Miranda chegou de bicicleta ao Centro de Formação de Condutores para realizar uma aula prática de carro. Porém, segundo informações, quando ele iria guardar sua bicicleta, começou a passar mal, sentou na calçada e logo desmaiou. Pessoas que estavam por lá tentaram reanimá-lo, mas não tiveram sucesso. O socorro foi chamado, mas segundo testemunhas, levou mais de 30 minutos para chegar ao local. Profissionais do SAMU fizeram os procedimentos para salvá-lo, mas o Wallace não resistiu e veio a óbito. É lamentável, uma morte trágica, né? E nós nos solidarizamos com a família deste homem, deste rapaz. Nesta sexta-feira começa o ano letivo nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Linhares. Bom, diferente do ano passado, agora em 2022, 100% das turmas terão aulas presenciais. Mais de 26 mil alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Linhares voltam às salas de aula amanhã. E chegou a hora de rever todos os coleguinhas. É que desta vez a retomada é 100% presencial. Nós estamos com muita alegria, muita expectativa de que esse momento é importante para as crianças, para as famílias, porque elas estão afastadas do convívio escolar, da interação social, que é tão importante para o aprendizado. Então a gente repete, né? Que estamos em pandemia, é preciso muita atenção, muito cuidado, mas é possível sim retornar. O cenário está favorável, porque o mapa de risco nosso favorece esse retorno. Nós temos, embora os casos ativos estejam grandes, altos, né, um número alto de casos ativos, mas os efeitos clínicos, né, os sintomas deles estão menos agravados. E o descanso acabou. Chegou a hora da garotada voltar para a sala de aula. Com a vacinação infantil avançando, a retomada já é possível. A carteirinha de vacinação, inclusive, já foi pedida na hora da matrícula. Tudo para uma retomada ainda mais segura. Segundo a secretária municipal de educação, as escolas já estão equipadas e prontas para receberem os alunos e servidores. E vale o recado para os pais e as mães. É importante orientar a criançada que o uso da máscara é muito importante e que, apesar da saudade, ainda não é hora de dar aquele abraço no coleguinha. Então as escolas, elas já estão preparadas com todos esses equipamentos, porque nós não podemos esquecer que nós ainda estamos numa pandemia. Então, máscara, álcool em gel, o distanciamento necessário, sinalização nos corredores. Toda essa prática, os profissionais das escolas já têm essa experiência do ano passado. Este ano a diferença é que nós estamos com 100% dos alunos, né? Então, assim, o volume é um pouquinho maior, mas já existe toda uma experiência, né, prévia de como lidar com as situações, quando aparecem, inclusive, sintomas nas crianças.
Então, tudo isso já faz parte, né, do cotidiano desde o ano passado dos profissionais de educação. Então, é importante lembrar que é preciso que todos participem desse processo na comunidade escolar, né? Não só os profissionais de educação, mas também as famílias, né? Desde o momento em que as crianças saem de casa, os pais já devem ter todo esse protocolo que vai se estender durante o momento que ele está na escola. Os procedimentos, quando aparecem os sintomas, são sempre de isolamento, seja do servidor, seja dos alunos. Porque até que se tenha o diagnóstico correto, a gente não pode deixar nem que essa criança ou que esse servidor corra risco, né, enquanto não se tem um diagnóstico fechado. Os estudantes que já estavam ansiosos, né, para o retorno, para a volta às aulas presenciais principalmente. Em Aracruz, uma parceria da Prefeitura com o Corpo de Bombeiros vai oferecer um curso de primeiros socorros no mar. A Secretaria de Turismo e Cultura de Aracruz, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, vai realizar neste final de semana o primeiro curso Surf Salva na praia de Barra do Saí. O objetivo é instruir as pessoas sobre os métodos de salvamento no mar e em possíveis situações de risco. A capitã Gabriela deu mais detalhes. Este curso ensina técnicas de prevenção, resgate e suporte básico de vida para o afogado. É muito importante porque os surfistas e comunidade em geral vai aprender como salvar sem colocar a sua vida em risco. Bora com a gente disseminar esse comportamento preventivo? Educar para não afogar. Vamos falar agora de agricultura. A Secretaria de Agricultura de Linhares apresentou o plano de ações do agronegócio para 2022. Segundo o secretário Franco Fiorotti, haverá ampliação do programa de fruticultura, além de investimentos em barragens. Em um evento na manhã desta quinta-feira que reuniu autoridades políticas, empresários e trabalhadores rurais, foram apresentados os resultados das ações do Plano Municipal Agropecuário dos últimos 5 anos de Linhares. Então, se a gente pega, por exemplo, o programa de conservação de água e solo, nós construímos aí 18 barragens até o momento, elas têm capacidade de armazenar mais de 700 milhões de litros d'água. Construímos mais de 6 mil caixas secas e limpamos também, demos a manutenção em cerca de 4 mil delas, para que haja esse efeito. Já subsidiamos mudas de cacau, aqui 60 mil mudas e mais 50 agora nesse momento, para que a gente possa renovar a nossa lavoura e ampliar. Tem um programa de fruticultura ainda, os 5 polos que foram implementados, 68 produtores que entraram em novas atividades para diversificar a sua produção, a regularização de agroindústrias, essas são as principais, mas é um leque de ações de resultados que a gente conseguiu em parceria com a sociedade civil organizada, os produtores, para elevar a nossa agricultura aqui do município. O café e o cacau são grandes produções que movimentam a economia local. E novas ações estão sendo realizadas para o desenvolvimento desse mercado. Nós estamos conseguindo atrair investimentos na área de indústria, onde estamos beneficiando produtos produzidos aqui no estado do Espírito Santo, como, por exemplo, café cacique, sorvetes. Daqui a alguns dias vamos ver a planta da Olan também, que é uma planta de café solúvel sendo implantada, e tantas outras que estão chegando para agregar valores aos nossos produtos produzidos pelo homem do campo. Com esses resultados positivos, o município investirá ainda mais em projetos voltados para agricultura e fruticultura, além de algumas novidades como a construção de barragens. Além das 18 barragens, vamos assinar o edital para mais 6 barragens esse ano. Vamos continuar também construindo e dando manutenção nas caixas secas para esse efeito da infiltração da água no solo, o manejo do solo eficiente. Além disso, vamos ampliar o programa de fruticultura nessa segunda fase, ampliando alguns polos como o açaí, a uva, o limão, o cajá e inserindo novas frutas. Isso que é o bacana. Vamos ampliar, vamos inserir então o abacate, vamos inserir a tangerina pocã e vamos inserir também a laranja. Vão ser as novidades anunciadas nesse edital que está sendo assinado
hoje. Vamos também autorizar o fornecimento de terreiros suspensos para o café, para que a gente possa evoluir na qualidade de café, criando unidades de referência junto com capacitações para que a gente possa elevar. E ainda a novidade, que é o programa de piscicultura, né, de aquicultura sustentável, onde nós vamos abrir o edital para que a gente possa construir tanques semi-escavados e fomentar a criação de tilápias em terra aqui no nosso município. Além de uma agenda de qualidade de café, de cacau, né, vários treinamentos, palestras, que nossa equipe vai fazer isso no decorrer do ano. Os investimentos na agricultura e fruticultura da região já estão sendo feitos com o objetivo de, nos próximos 4 anos, também alcançarem resultados positivos, tanto para os investidores quanto para os trabalhadores. E todo esse trabalho que a Prefeitura, a Secretaria da Agricultura está fazendo, está gerando condições para que isso dê continuidade, que os filhos ocupam o espaço lá também na propriedade e evitando o êxodo rural também. Bom, Linhares, que é referência no agronegócio capixaba, Linhares lidera a produção de diversas culturas. Vamos agora saber como fica o tempo nesta sexta-feira de verão em todo o norte do estado. Nesta sexta-feira, o sol aparece entre poucas nuvens, Linhares com temperaturas entre 23 e 29 graus. Em Colatina, variação entre 22 e 30. São Mateus com mínima de 23 e máxima de 29. Já em Vitória, a mínima é de 24 e a máxima 31 graus. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco vamos a São Mateus para conversar com a nossa colega Nariane Lopes. Ela fala sobre o alto número de casos de Covid-19 na cidade. Um instante só. De volta agora com o nosso segundo bloco do Sinotícias de hoje. Olha, recorde de casos positivos para a Covid-19 em São Mateus. Quem tem mais informações é a nossa colega Nariane Lopes, que traz as informações. Olá, Nariane, diga pra gente. Pois é, Cláudio, um recorde para não ser comemorado. Afinal, são mais de 800 casos em um período de 24 horas. Um número que assusta diante da demanda do Hospital Roberto Silvares, que mesmo sendo referência, atende outros municípios da região, podendo assim causar superlotação diante da necessidade. 860. Esse é o número de casos confirmados nesta quarta-feira. Os dados são do painel Covid-19 do Espírito Santo e confirmam o maior registro até o momento desde o início da pandemia. Até então, o recorde era de 692 pessoas diagnosticadas no dia 18 de janeiro, logo após as festas de fim de ano. Um aumento de quase 25%. Agora, quando comparado ao ano passado, a porcentagem é ainda maior. O número de fato foi expressivo, nós tivemos 77% a mais de casos sendo confirmados da doença nos territórios. Então, olha só, é um número muito, mas muito superior àquilo que a gente tinha notificado e registrado no igual período. Segundo o secretário, o aumento no número de casos positivos também afetou profissionais da área da saúde. Consequência disso, nós tivemos muito afastamento de profissionais da saúde. Foi 65% de pessoal da prefeitura, só 65% afastado da saúde. Então, assim, um número muito grande. Nós tivemos mais de 350 pessoas afastadas num período muito curto em decorrência da contaminação. Ou seja, o profissional de saúde está atendendo a população e está se contaminando, isso é uma consequência. E isso trouxe uma sobrecarga e, consequentemente, uma frustração, um aborrecimento, um dissabor das pessoas que procuram o sistema e aí tem um atendimento moroso, né, em decorrência do grande volume de pessoas demandando os serviços de saúde, né, em decorrência da contaminação da Covid-19. Com o avanço da vacinação, a população aproveitou o período de fim de ano para ir às festas privadas, visitar familiares, viagens, o que pode ter colaborado com a proliferação do vírus, que com a mutação se tornou muito mais contagioso. Nós mais que duplicamos a quantidade de pessoas sendo testadas
notificadas e confirmadas para a Covid-19 em decorrência da grande transmissibilidade dessa nova variante. As praças públicas, os ambientes públicos, as festas particulares, mesmo que o município não promoveu nenhum atrativo, mas a gente sabe que estava liberado e pode, ter como fator primordial a alta concentração dessas pessoas e, consequentemente, a transmissão viral da doença para muitas também. E aí essas pessoas que às vezes demandaram as suas casas, as suas cidades e vieram para a nossa orla, para os nossos pontos turísticos, de fato se contaminaram e levaram a doença ou trouxeram a doença. É uma coisa simultânea que acontece todo momento. Com grande parte da população vacinada, com a primeira e segunda dose, chegou a vez das crianças, que neste momento é o grupo prioritário. A vacinação das crianças ela segue célere, Já vacinamos em torno de 4.000 crianças nessa faixa etária, esse público definido para receber esse imunizante nesse momento. E aí precisamos que pais, mães, responsáveis levem as crianças para se vacinar o quanto antes, principalmente essas que estão em idade escolar, importante, e são o público-alvo agora da doença. Nós vimos em outros estados, não diferente no nosso, muitos casos de crianças se agravando, precisando de um leito de UTI infantil. Lembrar que a nossa região ela não possui leito hospitalar infantil de tratamento intensivo, e aí isso é muito importante que a gente então busque vacinar nossas crianças o quanto antes. E o alerta aí para os casos graves que se desenvolveram em outros estados, a superlotação dos pontos hospitalares que tem a referência ao leito de UTI, que estavam cheios e sobrecarregados. O secretário enfatiza sobre a importância de completar o calendário de vacina e manter as orientações de prevenção para que o município não entre para o risco moderado. O estado tem o mapa de risco, atualiza ele toda sexta-feira. É importante que a gente busque a vacinação porque é um indicador agora que compõe o mapa de risco. A testagem, a vacinação, são algoritmos que estão sendo utilizados para compor o mapa de risco, e a gente então precisa fazer a nossa parte para que a gente tenha então no nosso território mateense o risco baixo ou o risco muito baixo para a doença. Nós não fazendo essa parte, nós vamos estar contribuindo para que o nosso município evolua para um risco, exemplo, moderado, ao qual nós vamos ter várias outras restrições que vão ter que ser adotadas. O Hospital Roberto Silvares atende não só São Mateus, mas também outros municípios do estado e moradores de cidades do leste de Minas e sul da Bahia, que procuram a unidade que é tida como referência. Lembrando que a pandemia ainda é uma realidade e as orientações permanecem as mesmas. Higienize as mãos, use álcool em gel, máscara e evite aglomerações. Por hoje é só, Cláudio. Eu volto com você aí no estúdio em Linhares. Uma boa noite. Amanhã eu tô de volta com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Até lá! Verdade, Nariane, tem que manter os cuidados. A pandemia não acabou, pelo contrário. A gente está vivendo, infelizmente, uma quarta onda aí, segundo os órgãos de saúde. Obrigado pela participação, Nariane. Veja agora como fechou esta quinta-feira o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou o dia cotado a R$ 1.418 a saca. Arábica 7, R$ 1.339. Já o Conilon tipo 7 está valendo R$ 792 a saca. E mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente mostra que Linhares vai ganhar um centro de referência juvenil do governo do estado. Tem ainda os destaques do esporte e a coluna Mente Performance. De volta com o nosso terceiro e último bloco do Sim Notícias de hoje. Linhares vai ganhar em 2022 um centro de referência juvenil. A secretária de Estado dos Direitos Humanos, Nara Borba, esteve na cidade para conhecer o local onde irá funcionar o serviço.
Ah, isso que é bom, né? A gente veio aqui, falou do nosso sonho de implementar aqui o CRJ e agora a gente volta porque, de fato, ele é uma realidade. Ele já tem endereço, vai ser ali em Araçá, a gente já está em conversa com os jovens do município, a gente já está começando as mobilizações, o imóvel já está alocado onde vai ser, já estamos na fase de reforma e estamos também contratando pessoal para trabalhar. Então, em breve, a gente vai ter esse espaço funcionando e eu espero voltar muito rapidamente com uma grande festa aqui para as nossas juventudes. O CRJ ele funciona muito de acordo com cada município, né? Mas basicamente o que a gente tem no CRJ, que os jovens sempre gostam e é importante para a formação deles, são atividades culturais, né? Como aulas de música, de dança, de poesia. A gente vai ter a preparação desse jovem por meio de um plano de vida, um plano profissional para o mercado de trabalho. Aqueles que procurarem empreendedorismo, eles vão ser orientados a como empreender. Aqueles que quiserem um trabalho formal, eles vão ter toda a instrução de como se comportar numa entrevista de emprego, como tirar carteira de trabalho, né? Também cursos profissionalizantes ou via EAD, a gente trabalha com Qualificar ES, enfim, várias ações dentro desse espaço, que vai servir tanto para a educação desse jovem, mas também uma oferta de lazer, para que ele tenha aí o seu dia a dia ocupado com atividades que ele goste de fazer. Vamos agora ver os destaques do esporte com ele, Altemar Félix. Ô Cláudio, o assunto é natação em Linhares. Continuam abertas as inscrições para a 35ª Travessia a Nado da Lagoa de Paraná. Tá aí o serviço para você, na lindíssima Lagoa Juparanã. 35ª Travessia, a largada e chegada, Antigo Linhares Esporte Clube, acesso ali no final do bairro Três Barras, pela Estrada Velha do Canivete, ou a Estrada da Lagoa de Paraná Velha, né? Dia 6 de fevereiro, neste domingo, a partir das 8 da manhã. Inscrições, site www.campeãotime.com.br. O telefone está aí, 99868-0700. Limite de inscrições, 250. Corre! Bom, segundo a organização da competição, que tem apoio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, todos os protocolos vão ser seguidos, né, de prevenção contra a Covid. As modalidades são travessia completa, no caso aí que eu devo participar aí, de 4.000 metros, moleza, né? Sprint, no caso 1.000 metros, e prova Kids, é uma mini travessia. Todos os que completarem a prova vão ganhar medalha de participação. Os 5 primeiros colocados de cada modalidade vão receber troféus. Então, vamos lá, ó. Vamos dar abraçada lá. Um abraço. Obrigado, Altemar, pela participação. Vem aí a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Olá. Você sabe por que algumas pessoas ficam presas no estado de sofrimento e outras passam por situações difíceis e conseguem manter a paz e o equilíbrio? Existe uma razão para ser assim, mas antes de falar qual é, vamos pontuar algumas questões. Nós somos moldados a partir do contexto em que vivemos. Nós somos influenciados, condicionados por nossos pais, professores, pessoas significativas à nossa volta. Nós formamos nossas crenças e valores a partir daí. E esse condicionamento às vezes é bom, mas às vezes deixa limitações que geram consequências à nossa vida. Independente da origem, gênero, idade, classe social, as pessoas carregam consigo, em maior ou menor grau, traumas, culpas, arrependimentos, ressentimentos e conflitos que limitam a vida de diferentes formas. Às vezes nós temos conhecimento disso, outras não. Porém, existem pessoas que, apesar disso, conseguem lidar com situações difíceis com mais equilíbrio e não se agarram ao sofrimento por muito tempo. A razão disso é que elas praticam o poder da aceitação, do não julgamento e do perdão. Nada mais poderoso do que aceitar aquilo que é, pois não podemos mudar a realidade. O não julgamento das coisas e pessoas, se bom ou ruim, se deveria ou não deveria, porque se eu julgo é porque eu não aceito. E principalmente o perdão.
mas o perdão como compreensão do outro. O perdão no sentido de assumir responsabilidade. Se eu tiver que perdoar alguém, é como se eu estivesse me colocando em uma posição superior ao outro. Então, não estarei compreendendo o outro. Portanto, perdoar é aceitar e não julgar. Essa forma de enquadrar as coisas é libertadora, é leve, é mais produtiva. Enquanto colocamos a culpa no mundo, ficamos à mercê do problema. Mas quando assumimos responsabilidade, tomamos o controle. Olhar para isso como algo que simplesmente é. Porque as coisas, elas não têm significado em si mesmas. Nós é que atribuímos significado a elas. Através da aceitação, do não julgamento e principalmente do perdão. Obrigado, Margot, pela participação mais uma vez. Até semana que vem, até quinta-feira, em mais uma coluna Mente Performance. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube TV Sim Oficial. Dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos. O WhatsApp é o 996224547. Rede Sim de televisão. Esta é da Terra.